Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de coberturas. Nessa aula você vai aprender a fazer o buttercream perfeito, vai aprender como bater corretamente o chantilly, quais marcas utilizar, quais segredos e também a fazer uma receita de ganache cake, uma ganache cremosa feita com creme chantilly. Fica perfeito e tudo isso nessa aula, junto com os equipamentos da Saro Equipamentos Gastronômicos. Bom, então a gente vai começar fazendo a receita do buttercream, que nada mais é do que um creme de manteiga. Ele é feito à base de manteiga e um merengue, que nesse caso aqui a gente vai fazer um merengue suíço. Existem 3 tipos de merengue, você aprendeu um pouco mais sobre esses tipos de merengue na aula de bases de confeitaria. E agora aqui na prática nós vamos fazer o merengue suíço, que leva claras e açúcar cozidos numa baixa temperatura até atingir a temperatura de 60 graus, que é quando o açúcar dissolve por completo nas claras. Você pode fazer o teste do dedinho, pegando um pouquinho da mistura, passando entre os dedos. Se você não sentir nenhum grão de açúcar, significa que já está bom para a gente começar a bater esse merengue imediatamente na nossa batedeira com o batedor Globo. A gente precisa emulsionar e criar ar, bastante ar nesse merengue. E é o que nós vamos fazer aqui. A proporção vai estar na nossa apostila, nosso material de apoio, mas eu já te digo que é muito simples. A gente vai precisar da mesma quantidade de clara e açúcar. Então aqui eu estou utilizando 200 gramas de clara, tá? Sem nenhum resquício de gema. Gente, o ovo, vocês já sabem, eu falei aqui na aula de massas, né? É composto basicamente de água e gordura. Na clara a gente tem água, na gema a gente tem gordura. Então aqui a gente vai estar colocando só clara, não pode ter nada, nenhum resquício de gema, senão isso vai interferir no resultado do nosso merengue, tá? Então eu coloco as claras, que de preferência tem que estar em temperatura ambiente para emulsionarem com mais facilidade e também dissolverem o açúcar mais rápido, ok? Outro ponto importante. Você vai fazer esse cálculo aí sabendo que mais ou menos um ovo médio tem aproximadamente 35 gramas de clara. E aí, se você usou aqui 200 gramas de clara, você vai utilizar 200 gramas de açúcar refinado. É a mesma quantidade. E aí, a receita do buttercream são somente 3 ingredientes: clara de ovo, açúcar e manteiga sem sal. Tem que ser manteiga, não pode ser margarina, ok? E tem que ser sem sal, tá? Então, manteiga sem sal, açúcar refinado e claras. Só isso. Se eu utilizo 200 gramas de açúcar refinado, eu tenho que utilizar a mesma quantidade de clara, 200 gramas. Somando os dois, dá a quantidade de manteiga que eu preciso. Olha que receita fácil. Esse é um creme muito utilizado nos Estados Unidos, na América, que é o buttercream, creme de manteiga. Então, nada mais é do que um merengue amanteigado, digamos assim. Muito fácil de fazer. Eu particularmente gosto, fica uma delícia. É muito bom e também específico para alguns tipos de decoração, que você precisa às vezes resfriar e depois detalhar, talhar, recortar, porque depois de gelado ele fica firme ao toque e você consegue mexer nele diferente do chantilly, beleza? Então aqui a gente vai utilizar 200 de açúcar, 200 de clara, somando os dois, 400. É a quantidade de manteiga que a gente vai utilizar. Então a gente utiliza o mesmo peso de manteiga para o mesmo peso do merengue. Então se os ingredientes do merengue somados deram 400 gramas, nós vamos utilizar a mesma quantidade de manteiga, tá? Então um total 400 gramas de manteiga. Se eu estiver fazendo 800 gramas de clara, 800 mais 800 de açúcar vai dar 1,6 kg. 1,6 kg de manteiga, ok? Então, estou utilizando 120 gramas de açúcar, só tem isso de açúcar. 120 gramas de clara. Somos 240 de manteiga. Muito fácil, muito simples de fazer. Vamos para o preparo. Bom, então o primeiro passo é misturar as claras com o açúcar refinado. A gente liga aqui o nosso motor, tá? Com o fogo desligado, certo? Então eu vou primeiro fazer essa mistura aí. Vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui, só para poder misturar com mais facilidade. Nosso motor é super potente aqui, né? Olha como mistura com facilidade. Vou diminuir agora um pouco, porque agora eu vou ligar o nosso fogão aqui. Lembrando, gente, aqui a gente não quer temperatura para cozinhar, tá? A gente quer fazer aqui só derreter o açúcar. Então eu vou ligar na temperatura mínima do meu fogão. Fogo bem baixo, fogo baixíssimo, tá? Eu tenho aqui um termômetro, tá, de precisão a laser. Então eu vou conseguir aqui verificar a temperatura lá dentro com um termômetro, tá?
ó, que agora está em 30 graus aproximadamente. Quando chegar em 60, eu desligo, ok? Se você não tiver termômetro, você faz o teste do dedinho. Pega no dedo, passa entre os dedos, se sentir grão de açúcar, volta pro fogo, tá? Cuidado para não cozinhar a clara. Então o ideal é a gente colocar uma velocidade alta aqui para poder não cozinhar a clara, ok? Atingimos a temperatura. Vou pegar aqui para poder mostrar para vocês, ó, que ele tá completamente liso, tá? Pode colocar o dedo sem medo, porque ele não vai te queimar, tá bom, gente? Aqui a gente não tá trabalhando com temperatura alta, tá? Então o que eu vou fazer? Imediatamente, assim que eu atingir a temperatura, eu vou retirar esse motor aqui da panela mexedora. Olha que evolução de equipamento, né, gente? Isso daqui sim é algo inovador. Num único equipamento, eu faço o meu merengue, já acoplo aqui o motor da batedeira e já bato aqui mesmo, ok? Então, retirei aqui a nossa espátula de silicone. Vou colocar o nosso pininho. Nunca esqueça disso, que é para poder travar no motor ali da nossa batedeira planetária. Coloquei o nosso pininho aqui, que é a nossa trava. Agora, eu vou já pegar o meu motor aqui. Deixa eu botar aqui pro lado. Pegar o meu motor aqui, ó, na minha batedeira planetária. E a gente vai precisar do batedor globo, tá? Que é esse batedor. Já ensinei pra vocês como acoplar. Então, aperto aqui, giro. Pronto, já tá preso. Agora, vou posicioná-lo no nosso preparo aqui, no nosso merengue, né? Agora a gente não precisa do fogão, tá? Então é só nós aqui e o nosso equipamento, tá? Essa batedeira aqui, se você quiser fazer no fogão algum preparo, você pode. Mas para essa receita, a gente não deve utilizar mais fogão. Só nesse primeiro passo e passou. Olha que facilidade. Acoplei aqui o equipamento, travei na lateral, vou alinhar o pino aqui de cima, ó, para encaixar certinho. Encaixou. Agora a gente trava também aqui. E a gente já deve começar a bater. Não pode esperar. Não, beleza? Com essa temperatura mais altinha mesmo que a gente vai começar aqui o nosso merengue, ok? Então, ó, travamos e em alguns minutos, se não em 1 minuto, em menos de 1 minuto, a gente transformou aqui uma panela mexedora em uma batedeira planetária com movimento orbital. Ligo, aumento a velocidade e agora temos a nossa batedeira fazendo o trabalho de trazer emulsão e volume para o nosso merengue, para a gente seguir aqui com o nosso buttercream. Bom, pessoal, depois que a gente ganhou emulsão, vocês estão vendo aí como mudou a textura, ó. Vou até parar um pouquinho para poder mostrar para vocês como ficou a textura. Aí você vai sentir que o recipiente esfriou, que a nossa panela esfriou, tá? Quando você sentir que a panela esfriou, desligar o motor aqui, ó. Você coloca a mão pra você sentir. Olha aqui, ó. Pegou, virou, fez uma pressãozinha, não caiu, já tá bom, ok? Então, esfriou o recipiente, você viu que já tá, fez o teste aí, pegou, virou, não caiu, tá bom pra gente começar a colocar a manteiga. Aqui eu tenho a manteiga sem sal, tá? E não pode ser aquelas manteigas mineiras, sabe? Aquelas manteigas caseiras, as manteigas do potinho que são pra passar em pão normalmente, sabe? Aquela manteiga não funciona, tem que ser manteiga de tablete, tá? Como essa daqui. Então agora ela tem que estar em ponto de pomada. Vou mostrar pra você o ponto que ela tá, ok? Ó, olha aqui, ó. Ó o ponto dela. Eu consigo pegar com a colher. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo? Ponto de pomada. Olha aqui, ó. Tá? Essa daqui de cima, ela tá um pouquinho mais firme do que a de baixo. Mas o ponto correto é esse daqui, ó, ponto de pomada, tá? Para poder agregar no nosso creme. A gente não pode colocar tudo de uma vez só. Deixa eu continuar batendo aqui. Aumentar a velocidade. A gente não pode colocar tudo de uma vez só. Tem que ir colocando aos poucos, tá? Para funcionar aqui o nosso buttercream, ó. Coloca um pouquinho, com paciência. Coloca mais um pouco.
Vamos agregando com paciência a manteiga em ponto de pomada. Não pode estar gelada, nem em bloco. No meio do caminho, você vai até pensar que está dando errado. Você pode começar a perceber que ele vai talhando, mas é normal. Depois que a gente coloca a quantidade de gordura equivalente da receita, ele vai chegar na textura certa. A gente já está quase no ponto. Já coloquei toda a manteiga, tá? Ó, colocamos toda a manteiga. E agora eu já estou percebendo que ele às vezes começa a se dividir um pouco, tá? Nosso creme está ficando bem bonito, bem emulsionado. Agora é só esperar um pouco, tá? Porque a equivalência da gordura, ela vai fazer o nosso creme ficar todo homogêneo. Inclusive a gente já pode colorir até esse creme aqui com corante em gel. Vou colorir para vocês verem, para já sair bem colorido, bem bonitão daqui. Vocês vão ver a cor que ele vai ganhando, ó. Olha só. Nosso creme já está no ponto, já está perfeito. Vou desligar aqui para a gente poder mexer com a espátula e vocês verem o resultado final, tá? Tiramos aqui o motor da panela. Agora a gente retira o acoplamento aqui, mecanismo da nossa batedeira. E esse globo aqui, gente, a gente tem que aproveitar tudo que tá ali, tá? Só pra gente não perder tempo. Olha só, gente, olha a cremosidade desse creme. Foca aqui, ó. Olha que creme bonito, gente. Olha como tá irado, cremoso, brilhoso. O Buttercream, ele é bem versátil, tá? Ó. Tá bem bonitão aqui. Ó. Tô mexendo só pra poder emulsionar o nosso corante, tá? Mas olha como ele fica liso, gente. Ele fica muito bonito. Ele é um creme que tem uma textura muito boa pra mexer. Não tem nada de talhado. Tá vendo? Ó, a cobertura ficou perfeita. Se você quiser fazer alguma decoração com ele mais fluido, você pode derreter... Olha que perfeito. Olha que cobertura versátil. Você pode derreter ele no micro-ondas, inclusive, tá? Se você quiser uma textura mais suave. Você também pode deixar ele na geladeira para poder modelar ele mais gelado. Então, ele é muito bom. Aqui é a temperatura já de uso para você aplicar no bolo. Então, ele é feito para poder... Você pode, inclusive, fazer recheio. Se você quiser saborizar, a gente vai separar aqui uma partezinha para poder saborizar com uma pasta concentrada de mirtilo. Para vocês verem como fica, tá? Então, você pode saborizar. Você pode rechear bolos, inclusive. Você pode deixar ele branquinho para poder rechear um bolo Red Velvet, ok? Então, ele é bem versátil. Você pode cobrir bolos com ele assim, colorir da cor que você quiser. Tá? Então aqui a gente tem a nossa primeira cobertura pronta da nossa aula de coberturas. Esse é o Buttercream. Então, ó, com o nosso Buttercream pronto, eu vou utilizar uma pasta saborizante, tá? Você encontra essas pastas em casas de confeitaria, dá até para comprar pelo Mercado Livre, inclusive, tá? Mercado Livre. Essa é uma marca muito boa, para mim é a melhor marca que tem de pasta saborizante, que é a Gostosia. Mas você pode comprar da sua preferência, também dá para saborizar com pó saborizante, ok? Essa é uma ótima opção para saborizar, para criar recheio, enfim, é uma boa opção, tá? Uma indicação minha aí, ok? Então, vamos lá, ó. Aqui é muito a gosto, tá? Depende da intensidade do sabor que você quer trazer para sua cobertura, que também pode virar recheio. Então, ó, uma pasta concentrada, não esquece disso, ok? Você vai misturar, ó, fazer a emulsão dela. É muito simples, gente. É literalmente só misturar, tá? Mas você precisa sempre misturar um pouquinho mais rápido. É muito simples, tá, gente? É só você fazer essa emulsão, ó. Misturar. É importante misturar um pouquinho rápido para ela emulsionar aqui. E tá pronto, tá? Aqui a gente já tem um Buttercream saborizado, ok? E olha como ele tá cremoso, olha os pedaços da fruta. Aqui a gente tem Buttercream de mirtilo. Agora que a gente já tem o nosso Buttercream pronto, vamos pro Chantilly, que é a cobertura mais famosa aí, né? E hoje em dia mais utilizada. O Chantilly que eu gosto de utilizar é esse daqui, o Chantifest, que não é um Chantilly UHT, não é o Chantilly de caixinha. Ele é vendido congelado, e aí você precisa descongelar ele sob refrigeração, tá? Tem todo o passo a passo na embalagem, ok? Então descongela ele na geladeira,
Você vai comprar ele congelado, vai descongelar na geladeira e vai bater ele, mas ele não pode ser batido na velocidade máxima, tá? Não pode ser batido na velocidade máxima. Então aqui eu vou bater a embalagem dele inteira, porque a gente tem uma batedeira aqui, graças a Deus, com uma capacidade semi-industrial, né? São 10 litros aqui o tamanho da nossa panela. Então, ó, eu vou colocar esse chantilly aqui, tá? Essa embalagem inteira para poder bater. Ele é ótimo para fazer sobremesas. Ele é bom para poder fazer mousse também. Se você quiser fazer sobremesa mousse, misturar ele em recheios, enfim, perfeito para poder fazer decorações com bico de confeitar, para tortas. Ele tem uma estabilidade muito boa. Então esse é o chantilly que eu indico para vocês. Agora, se você quiser utilizar aquele chantilly de caixinha, né, o chantilly UHT, você também pode utilizar sem nenhum problema. A nossa batedeira aqui vai bater ele sem nenhum problema. Mas esse chantilly aqui é o que eu mais indico vocês utilizarem na confeitaria para fazer acabamentos de bolo. Ele não precisa ser hidratado, não precisa acrescentar nenhum outro ingrediente nele, tá? Não precisa colocar leite em pó, a não ser que você queira, tá? No final aí acrescentar um pouquinho de leite em pó, ou então no começo. Se for acrescentar, eu indico até colocar ele no começo e diluir agora. Mas não tem necessidade, não é nem indicado colocar leite em pó em nenhum outro ingrediente. Ele não precisa ser hidratado, ele já é gostoso assim por natureza e fica bem brilhoso. A gente vai bater esse chantilly para poder mostrar aqui a eficiência da nossa máquina, do nosso equipamento, e vocês vão ver o resultado desse chantilly. Detalhe importante, como eu falei, ele não é para ser batido na velocidade mais rápida, ok? Ele é para ser batido numa velocidade média, ok? E outro detalhe importante, ele tem que ser batido bem gelado. Não pode estar congelado, tem que estar 100% líquido e tem que ser batido bem gelado, ok? Então, essas são informações importantes para você ter aqui um chantilly com uma textura perfeita, bem bonita e da forma correta. Então, vamos começar batendo aqui. Um outro detalhe importante é que ele demora um pouco mais para bater do que outros chantillies convencionais. Então, você vai ver que ele vai ter uma demora maior, mas ele tem um resultado, uma performance muito melhor do que os outros chantillies do mercado. Então, ele vai demorar um pouquinho mais para poder bater, mas ele vai ter um resultado muito melhor. Vou ligar o nosso motor. Colocar aqui na potência média. Bom, pessoal, depois de alguns minutos, olha só o nosso resultado aqui, ó. Vou diminuir aqui, desligar o nosso motor. E agora, vou pegar aqui com uma espátula, eu vou desmontar primeiro, para vocês verem bem o resultado de como ficou. Esse chantilly é perfeito, gente, ele já sai lisinho, já sai hidratado, não precisa misturar nada nele, ele já sai pronto para uso, tá? Ele sai assim lisinho mesmo, não precisa dar aquele ponto de buraco que a gente conhece, né? Não precisa disso, ele já sai pronto, tá? Prontinho, prontinho, ok? Ó. Vocês verem aqui o resultado desse preparo maravilhoso. Assim que a gente puxa, ó, como é que ele já fica já, o desenho ali, ó, do nosso globo, ó. Tá vendo? Então a gente sabe que tá no ponto quando a gente pega, puxa e fica o desenho do nosso batedor com esse picozinho. Tá vendo? Então aqui é o nosso ponto, tá? Esse é o formato que a gente descobre como a gente conseguiu chegar num ponto bom aí de chantilly. Então olha como ele é liso, gente. Olha essa perfeição. Olha que creme bonito, tá? Então aqui eu vou botar ele num bico de confeitar para poder mostrar para vocês a beleza desse creme, ok? Então se eu faço um pico, ó, ele vem, tá? Significa que a gente chegou num ponto, tá? Do nosso chantilly para poder decorar, ok? Aqui a gente está num ponto bom até de mousse, certo? Se você quiser, você pode deixar ainda um ponto acima desse, para quando você criar o picozinho, o pico não descer, o pico ficar firme, ok? Mas eu vou colocar aqui agora já numa manga de confeitar para poder mostrar para vocês como fica o resultado num bico de confeitar. Olha, gente, a textura e olha como é liso esse nosso chantilly. Olha o acabamento de bico desse creme perfeito.
Agora vamos ver aqui a textura do nosso buttercream no bico de confeitar, gente. Olha isso. Esse aqui é o bico 1M, tá? Olha essa perfeição, gente. Olha só que sensacional. Agora que você já aprendeu o buttercream, já aprendeu o chantilly, agora a gente vai pro ganache. Essa é a nossa ganache cake, porque é a ganache utilizada para poder cobrir bolos e finalizar o bolo. Não é uma ganache de blindagem, é uma ganache diferente. Por quê? Na composição dela, a gordura que a gente vai colocar aqui não é a gordura do creme de leite, é a gordura do creme para chantilly. O mesmo creme que a gente utilizou para poder bater o nosso chantilly, dessa vez a gente vai utilizar ele para misturar no nosso chocolate, que aqui no caso vai ser a cobertura fracionada. Então, não sei se vocês lembram, mas a gente falou lá na aula de brownie sobre essa diferença entre chocolate fracionado e chocolate nobre. Chocolate nobre, a gordura principal dele é manteiga de cacau. Chocolate fracionado, a gordura principal dele, gordura vegetal hidrogenada. Qual a diferença entre essas gorduras, gente? Basicamente, a nobreza, né, porque é muito mais gostoso e muito mais nobre, a gordura da manteiga do cacau, que vem de uma fruta, né, do que a gordura hidrogenada vegetal, que além de não fazer bem, não tem um sabor tão agradável quanto a manteiga de cacau. Mas a diferença não tá só aí não, tá? Tá também nos cristais, porque na manteiga de cacau a gente tem cinco tipos de cristais. Cristal A1, A2, A3, A4 e o cristal beta, que é o cristal que influencia todos os outros. Então, quando você derrete o chocolate nobre, ele não cristaliza depois que ele é gelado novamente. Depois que você refrigera ele, ele não cristaliza novamente se você não reorganizar os cristais. Porque quando você derrete o chocolate nobre, os cristais se desorganizam. Ele fica no estado líquido e para voltar a cristalizar novamente, endurecer, a gente precisa reorganizar esses cristais. E aí entra o processo da temperagem, que já é outro ponto, outro lado, já é outro lado da confeitaria. Tem uma especialidade que é o chocolatier dentro da confeitaria, que cuida dessa parte de chocolate, para fazer a temperagem, etc. E a temperagem nada mais é do que achar o ponto de fusão do cristal beta, fazer ele voltar para o lugar dele e assim, consequentemente, os outros cristais A1, A2, A3 e A4 voltam para o lugar e depois de refrigerado, o chocolate ele vai voltar a cristalizar e endurecer. Na gordura hidrogenada, né, na cobertura fracionada, a gente não tem cristais. Então, derreteu, refrigerou, ele fica durinho novamente. Então, isso vai influenciar diretamente na textura da nossa ganache. Aqui eu tenho uma cobertura fracionada meio amarga. Então, essa receita é pronta para isso, tá? Ela é desenvolvida em cima da quantidade de gordura do creme chantilly e da quantidade de gordura e massa de cacau do chocolate meio amargo fracionado. Ok? Aqui a gente não precisa fazer temperagem. Se você quiser utilizar o chocolate nobre, você pode, mas não vai ficar tão firme quanto o chocolate fracionado. Essa é a diferença. Se quiser fazer a temperagem para fazer a ganache e ela ficar firme, pode fazer, não tem problema. Mas eu indico vocês a fazerem aqui com o chocolate fracionado, que você não vai ter o trabalho de temperar, né? Vai ter uma ganache mais firme e já está equilibrada também com a quantidade de gordura. Detalhe, se você quiser fazer com ao leite, é outra quantidade de gordura, porque o ao leite já tem leite em pó na composição, a quantidade de massa de cacau muda, então tudo vai alterar, gente. O branco é a mesma coisa, já é outra receita, tá? Eu vou deixar na apostila no material de apoio também uma receita de ganache branca para vocês, que é diferente na proporção, ok? Porque tem mais gordura, não tem massa de cacau, então para ficar firme aí, bonita pra gente poder passar no nosso bolo, tem que estar tudo muito bem equilibrado. Então não alterem essa receita, ok? Sigam certinho que vai estar lá na apostila, que é o material de apoio de vocês. Combinado? Então aqui eu tenho uma cobertura fracionada, meio amarga, tá? E também tenho um creme para chantilly. O que eu vou fazer? Juntar esses dois. Qual é a técnica aqui? A técnica por trás aqui dessa ganache não é simplesmente mexer aqui e agregar esses dois ingredientes, tá? Eu vou explicando para vocês. Aqui eu tenho, né, cobertura fracionada meio amarga e um creme para chantilly, certo? O que acontece? O primeiro ponto da nossa técnica aqui da ganache cake, que também é conhecida como chantinache, que a gente está utilizando aqui o creme para chantilly e o chocolate, né? Eles têm que estar na mesma temperatura, tá? O ideal é a temperatura aproximada de 33 graus do chocolate e do creme para chantilly. Isso significa temperatura ambiente, em média, tá? Que é a temperatura de 33 graus. Quando a gente derrete o chocolate, ele chega na temperatura aproximada de 50 a 45 graus, de 45 a 50 graus, né? E quando a gente está com o creme chantilly gelado, ele está ali na temperatura de uns 3, 4 graus. Então o ideal é deixar ele fora da geladeira, tá?
para ele chegar aí na temperatura de 33 graus aproximada. E o chocolate, depois de derreter, você ir mexendo ele até ele esfriando e chegar na temperatura ambiente, que é a temperatura aproximada de 33 graus. Detalhe, depois aqui, ó, de emulsionada essa ganache, e as temperaturas precisam ser iguais e parecidas para a gente não ter um chocolate todo talhado aqui, tá? Você percebe aqui que aqui a gente teve uma separação leve aqui da gordura, então a gente vai emulsionar, ó, para essas gorduras elas se juntarem, tá? Tanto a gordura do chocolate quanto a gordura do creme para chantilly. E olha como a gente obtém aqui, ó, um creme liso e muito brilhoso, tá? Então é muito importante a emulsão, que também faz parte da técnica. Não é só você misturar tudo de qualquer jeito. Misturou na mesma temperatura, temperatura ideal de 33 graus. Se você não tiver um termômetro, é só você mexer e deixar descansar ali por uns 10 minutos para você ter certeza de que já chegou na temperatura ambiente, tá? Do chocolate. E o chantilly, o creme chantilly, ele tem que entrar o creme líquido aqui, tá? E tem que deixar fora da geladeira pelo menos um dia aí para chegar nessa temperatura ambiente. Aqui a gente já tem um creme perfeito, só que ele não está no nosso ponto para poder espatular no bolo. Então a gente precisa do descanso. O descanso da ganache tem que ser no mínimo de 12 horas. Isso também faz parte da técnica aqui da nossa receita. No mínimo 12 horas, tá? O ideal é 24 horas, pelo menos. Mas no mínimo 12 fora da geladeira. Por quê? O chocolate ele não gosta da temperatura e da umidade da geladeira. A temperatura é muito baixa, tem muita umidade. E o ideal, que ele gosta, que ele é chato, ele gosta, ele tem preferências, é ele ficar numa temperatura controlada de um ar-condicionado, tá? Entre 18 e 21 graus é a temperatura que o chocolate gosta de estar, certo? Então, aqui agora eu vou falar um pouquinho sobre a diferença para vocês de usar cobertura e usar o chocolate nobre, tá? Aqui a nossa ganache, nossa chantilly ou a nossa ganache cake aqui, para poder espatular um bolo, tá? Ponto de bico, ela já tá pronta, só não tá na textura certa. Então a gente precisa do descanso de pelo menos 24 horas para chegar no ponto certo aqui da nossa cobertura, tá? Vamos cobrir ela aqui com um plástico em contato com a ganache, deixar descansar por 24 horas. Enquanto isso, a gente vai conversar um pouco mais sobre a diferença aí de chocolate nobre para chocolate fracionado na ganache. Da nossa ganache de chantilly. Olha que perfeição, que definição no bico de confeitar. 3 coberturas completamente diferentes, com propostas diferentes e com resultados impecáveis. Agora que você já sabe sobre buttercream, chantilly e ganache, agora você vai dar uma olhada em como ficou o resultado final das nossas coberturas e finalizando esse mega aulão de coberturas do nosso curso de confeitaria profissional Sara Equipamentos Gastronômicos. Até a próxima aula!